tudo no Norte e Nordeste. Eu já vou ao vivo com o Denis Constantino, direto das ruas de Teresina. Uma operação, Denis, que chamou a atenção de todo o Brasil. A imprensa de todo o país, com os olhos voltados para o Piauí. Porque é como se fosse um tentáculo da facção criminosa PCC aqui no Piauí. Estou ao vivo com você. O que foi que você conseguiu apurar pra gente? Bom dia. Telespectadores do Bom Dia, Helder, essa operação ela vem movimentando a capital do Piauí desde a última terça-feira, né? Na verdade, essa operação começou na tarde da última terça-feira. A polícia cumpriu os mandados de busca e apreensão nas residências, né, do Haran Santiago Girão Sampaio e do Danilo Coelho de Souza, ainda na tarde da terça-feira, Helder. E aí um detalhe. Por que a polícia antecipou? Essa operação ela estava sendo preparada para quarta-feira pela manhã, como nós acompanhamos durante o dia de ontem. No entanto, houve a antecipação por parte da polícia, porque havia um vazamento de informações dessa operação para os investigados. Por isso que o Haran ele acabou sendo localizado no estado de São Paulo, como as imagens mostram aí para os nossos telespectadores. Houve um pedido por parte da Secretaria de Segurança Pública, os pedidos de prisão, de mandados de prisão. No entanto, a Justiça acabou não concedendo, pelo menos nesse primeiro momento, de investigação desse envolvimento dessa rede de postos de combustíveis com essa organização criminosa, com o primeiro comando da capital. Sobre esse fato que aconteceu na noite de ontem, Helder, o Haran Santiago Girão Sampaio foi localizado, como você mostrou agora há pouco aí na matéria do Kilson Johnny, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o Danilo Coelho foi localizado no aeroporto aqui da capital do Piauí. Todos os dois são investigados nessa operação Carbono Oculto 86, deflagrada aqui no Piauí. O Haran foi abordado por policiais civis no aeroporto internacional de Guarulhos, quando retornava a Teresina. Com ele foram apreendidos um computador, celular e uma quantia em dinheiro. Já o Danilo foi abordado no aeroporto aqui da capital do Piauí, onde foram apreendidos, como o delegado Eduardo Aquino relatou aí para os nossos telespectadores, o notebook, o celular e um determinado valor em espécie. Essas diligências, Helder, fazem parte aí da segunda fase dessa operação. Essa operação ela não cessou. Tem uma informação, inclusive, de que deve ter a continuidade dessa operação ainda hoje pela manhã aqui na capital do estado do Piauí. Essa operação ela investiga, né, a questão desse amplo esquema aí de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis, com indícios aí de ligação com a facção criminosa identificada como primeiro comando da capital. Ontem nós tivemos a coletiva por parte do secretário de Segurança, do Ministério Público, do IMEP também, que participou e demonstrou como acontecia todo esse esquema envolvendo essa organização criminosa, né? E também esses nomes desses empresários que têm ligação direta aí com esse esquema que foi montado e foi descoberto através da Operação Carbono Oculto. A investigação iniciou a partir da venda dessa rede de postos de combustíveis, com dezenas de filiais, tanto aqui no Piauí quanto no Maranhão e também em Tocantins. A transação foi realizada no fim de 2023 e levantou suspeitas, porque, na verdade, a compradora, né, a Pima Energia, havia sido criada 6 dias antes da assinatura dos contratos. Logo depois, a polícia conseguiu identificar que havia indícios de que a Pima Energia ela funcionava como empresa de fachada ligada ao grupo Gessem Fundo de Investimentos em Participações e Antivest Gestão de Recursos. Nomes já citados na Operação Carbono Oculto, que foi deflagrado no estado de São Paulo em agosto de 2025. Naquela ocasião, a polícia conseguiu descobrir que havia uma movimentação financeira de 52 bilhões de reais de integrantes do primeiro comando da capital com os postos de combustíveis. Embora fossem vendidos, Helder, os postos HD continuaram sob o comando aí desses empresários que foram alvos dos mandados de busca e apreensão durante o dia de ontem. Esses documentos apontaram que as novas empresas que eram administradas pelos ex-funcionários dos empresários, essas novas empresas que foram abertas aí para comandar essa rede de postos de combustíveis, foram colocados laranjas, ex-funcionários desses empresários que acabaram dando nome aí. No entanto, a polícia conseguiu identificar que essas pessoas não tinham o padrão aí, o perfil socioeconômico incompatível aí com o que
já havia sido levantado, né, como donos de rondes milionárias sediadas na Avenida Paulista, em São Paulo. Com o avanço dessas investigações, a polícia conseguiu mapear pelo menos 70 empresas envolvidas no esquema, incluindo aí postos de combustíveis, construtoras, distribuidoras, transportadoras e até fintechs. Após a venda, muitos estabelecimentos mudaram de nome. A gente viu ontem o Simon, inclusive, esteve num posto que não tinha o nome HD, tinha o nome Diamante. Ou seja, fazia parte já desse esquema, da mudança desse esquema, quando esses empresários passaram essa rede de postos de combustíveis para ex-funcionários deles, que não tinham o padrão socioeconômico que foi levantado pela polícia, não tinham o perfil para essa movimentação financeira que foi feita durante esse período. Não só a rede Diamante, como também a rede Pima, que mantinham aí os mesmos endereços, funcionários e a estrutura operacional, quando o Haran e o Danilo eram os donos, né, como pôde ser levantado aí durante a investigação da polícia. Além da lavagem de dinheiro, Helder, a investigação detectou um padrão de fraudes graves, como a adulteração de combustíveis, né? Inclusive ontem, quando nós acompanhávamos a operação ali na região da Zona Sudeste Teresina, um cidadão chegou próximo de onde nós estávamos e ele relatou, olha, aqui essa gasolina aqui, ela é mais barata do que o que a gente consegue identificar em outros postos por aí. E aí, Helder, isso chamou a nossa atenção, porque, de fato, muito provavelmente havia adulteração de combustíveis, como foi comprovado nessa investigação da polícia. Além disso, nessa investigação a polícia conseguiu identificar que havia a prática de prejuízo direto ao consumidor devido a essas fraudes que foram detectadas pela polícia, como a adulteração de combustíveis. Também foram identificadas pela polícia indícios de fraude eletrônica controlada aí remotamente pelo celular, placas foram apreendidas e foram encaminhadas para a perícia. Tudo isso faz parte dessa operação. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, Helder, com o delegado Laércio Evangelista, coordenador do DRACO, que vai passar mais informações de como funcionava todo esse esquema, de como foram também cumpridos esses mandados, tanto em São Paulo quanto aqui no Piauí, contra esses empresários que eram os donos aí dessa rede de postos de combustíveis. Só para complementar, Helder, hoje pela manhã deve ter uma nova fase da operação, a continuidade, na verdade, do fechamento de alguns estabelecimentos comerciais ligados a esses empresários aqui na capital do Piauí e também no interior do estado. A informação que nós temos é de que daqui a pouquinho a polícia deve deflagrar uma continuidade dessa operação que começou na última terça-feira e teve aí como ápice o dia de ontem, quando a polícia fechou alguns estabelecimentos comerciais, não só aqui no Piauí, como no Maranhão e em Tocantins. E hoje nós temos aí a continuidade dessa operação que foi deflagrada pela polícia na última terça. Helder. Isso Denis Constantino, chamando a atenção também para uma grande estrutura que estava sendo montada na cidade de Altos do Piauí, a 40 quilômetros de Teresina, um local que estava sendo preparado, que, conforme a investigação da polícia, seria utilizado para a adulteração desses combustíveis. Ontem, o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, durante a coletiva, falou sobre o assunto. Vamos acompanhar um trecho. Na verdade, ela é uma distribuidora, só para ficar claro. Não está confirmado que seria combustível adulterado? Não, ela não está funcionando ainda. É para vocês entenderem. Nós temos 49 postos. Aí temos que entender a operação. Um posto de gasolina, ele movimenta um volume de milhões de metros cúbicos. Então, você precisava comprar um combustível de qualidade, que tem um custo, e eu preciso misturar com álcool anidro e com nafta. Onde é que eu vou fazer uma mistura? Eu não vou fazer num balde, tem que ter uma estrutura de distribuição. E eles estavam montando essa estrutura justamente para permitir que houvesse o fornecimento de combustível adulterado para 49 postos. Então, é isso que a gente está dizendo, porque muitas vezes eles faziam essa adulteração, isso tem um risco. Então, a gente tem como premissa, por conta de extrações de celulares que nós escolhemos, que havia adulteração, como por exemplo, fórmulas, eles colocavam lá as proporções de gasolina, nafta e álcool. Então essas fórmulas eram utilizadas. Para que isso tivesse um volume e fosse operacionalmente possível, eles estavam construindo essa central de distribuição.
Polícia, durante esses cumprimentos de mandados deles, inclusive, eu vou pedir para a nossa produção colocar uma imagem de uma folha sem pauta. Tudo sendo escrito ali, olha só, gente. Tudo escrito à mão. O que seriam as fórmulas que seriam utilizadas para fazer a adulteração desses combustíveis, conforme a fala do secretário de Segurança Pública, Chico Lucas. Olha só, gente, 4 fórmulas, prevendo aí a mistura de nafta, anidro e também hidrato, prevendo quanto seria gasto a partir dessas misturas. O que me chamou a atenção também, Denis, é porque a suspeita de adulteração começou lá em 2023, quando a polícia realizou uma apreensão desses produtos em uma cidade aqui do Piauí. E eles utilizavam até uma outra empresa, um outro CNPJ, para comprar essas substâncias. E aí, rapaz, acaba sendo uma concorrência desleal com quem paga seus impostos corretamente, os empresários do ramo de postos de combustíveis que trabalham de forma correta, oferecendo um bom serviço, um bom produto. Denis. Olha, Helder, chamou muito a nossa atenção durante o dia de ontem, quando nós acompanhamos aquela operação em alguns postos de combustíveis. Por que é que o IMEP tinha que participar dessa operação? Ontem houve uma espécie de demora ali, porque havia uma reunião feita com os delegados e alguns representantes do Ministério Público, do próprio IMEP, na saída da Secretaria de Segurança Pública, né? A gente acompanhou ontem aqui no Bom Dia, e aí chamou nossa atenção a participação do IMEP. E era justamente por conta dessa possibilidade que foi identificada durante a investigação da fraude que era feita, a adulteração de combustível. Para quem sai daqui de Teresina e vai até a cidade de Altos, por exemplo, essa estrutura já estava sendo construída há um bom tempo aqui no estado do Piauí, sobre essa possibilidade aí para poder se utilizar essa estrutura, como o secretário falou aí, ela ainda não estava sendo utilizada de fato para fazer a adulteração. No entanto, isso já estava sendo levantado pela polícia, porque o preço praticado, pelo menos é o que a gente pôde perceber nessa investigação policial, o preço praticado por essa empresa, por esse grupo, essa rede de postos de combustíveis, era um preço abaixo do que era praticado no mercado. Então isso também chamou a nossa atenção. Ontem nós acompanhamos, né, o IMEP acabou fazendo ali o lacre dessas bombas, desses postos de combustíveis, não só ali na Zona Leste, como nós acompanhamos inicialmente, como também em outros postos aqui da capital do Piauí. Tudo isso não só para não permitir com que essa empresa volte a funcionar. Agora há pouco nós passávamos aqui na rede de postos Diamante, localizada aqui na Avenida Gil Martins. Lá tinha um funcionário, mas pelo que a gente pôde perceber, ele estava apenas fazendo uma espécie de guarda dos produtos, né? Porque ali tinha alguns produtos da loja de conveniência desse posto de combustível. E logo em seguida, a gente pode perceber também que esse fechamento, esse lacre, ele não era feito apenas para poder não permitir com que essa empresa pudesse funcionar clandestinamente aqui no estado do Piauí, como também por conta desse levantamento que foi feito pela polícia, identificando que havia adulteração dos combustíveis que eram oferecidos, né? Inclusive, a gente tinha relatos de pessoas que entram em contato com a gente pelo WhatsApp da TV, pelo WhatsApp da rádio, informando sobre a possibilidade de problemas em seus veículos após ter abastecido em alguns postos aqui da capital. Um deles era justamente esse posto Diamante, localizado aqui na Avenida Gil Martins. Rotineiramente, nós recebemos informações relacionadas a prejuízos que esses motoristas tinham em seus veículos devido a ter abastecido nessa rede de postos. Helder. Denis, eu volto daqui a pouquinho com você, trazendo novas informações.